gestação saudável, considerando o cenário atual que nós vivemos da pandemia do coronavírus, e nós então nos propomos a fazer 5 módulos relacionados à gravidez, e esse primeiro módulo então para aquelas pacientes que pretendem engravidar, os cuidados que devem tomar antes de partir para esse sonho que é a maternidade. Então, a primeira coisa, nesse cenário atual que a gente vive, tá tudo muito incerto. Algumas pacientes me procuram, Patrícia, eu quero engravidar, será que agora de fato é o momento? Se você é jovem, tem uma boa reserva ovariana, seus ovários estão em pleno funcionamento, o recomendável é que a gente aguarde essa situação passar um pouquinho, pela questão de saúde, o colapso que muitos hospitais estão vivendo, mas tem casos de pacientes que já têm uma idade mais avançada, que podem já estar com a função do ovário comprometida. Então, nesses casos, o recomendável é que você faça uma avaliação da sua reserva ovariana, que pode ser feita através dos exames hormonais e de um ultrassom transvaginal, que ele vai fazer uma contagem do número de óvulos que você tem, para que a gente avalie se é viável esperar ou se é melhor proceder ao tratamento, mesmo que seja feito o congelamento ou do óvulo ou dos embriões, quando for necessário um tratamento de reprodução humana, para que a transferência seja feita num segundo momento. Então, para você que é jovem, tá com seus exames em ordem, sua função hormonal em ordem, o recomendável, isso na minha opinião, é que se aguarde um pouquinho mais. Se você é mais velha, então vai precisar dessa avaliação mais apurada. Uma outra questão também, o que fazer antes de engravidar? E isso, independente do cenário que nós estamos vivendo, o ideal é que você sempre passe no médico antes de tentar engravidar de fato, para que seja feito o controle de algumas doenças, como diabetes, pressão alta, alteração da tireoide, que é uma situação que aumenta até o risco de abortamento. Uma outra situação também que tem que ser vista é a questão do ajuste de peso. Então, algumas pacientes me procuram, a orientação é: vamos adequar o seu peso antes de você engravidar. Porque se a mulher já engravida com excesso de peso, a chance de ter complicações como infecção, diabetes, hipertensão também é maior por conta do excesso de peso, certo? Então, controle das doenças de base, rastreamento das condições de saúde, algumas já vêm usando medicamentos e a gente precisa também ajustar esses medicamentos para aquela situação de quando a mulher está grávida. Então, alguns remédios, alguns antihipertensivos, antidepressivos, anticonvulsivantes também precisarão ser avaliados, considerando uma futura gestação e, se Deus quiser, muito próxima. Um outro cenário também que nós temos que considerar é a situação do calendário vacinal, e o ideal é que a gente atualize esse calendário vacinal, em média, até 30 dias antes da gestação, como é no caso de alguns quadros virais, como rubéola, que tem a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, tá? E algumas vacinas, como tétano, hepatite B, febre amarela. Também é interessante que seja feita a atualização antes que essa mulher engravide. Essas que eu falei no segundo momento, se não tiver jeito, podemos tomar grávida, mas o ideal é que a gente vacine antes para que se prepare o terreno para que quando vier o bebê. A questão de suplementação de vitaminas. Hoje até uma paciente me questionou: por que você passou o folato, ou metilfolato, ou Gravipur, metilfolin, independente da marca, ao invés do ácido fólico? Porque o metilfolato ele já é a forma digerida do ácido fólico. Então, o ideal é que a gente já passe essa forma, porque hoje nós sabemos que 40% a 50% da população brasileira tem a mutação da enzima que digere o ácido fólico. Então, quando eu passo o ácido fólico, quase metade da população brasileira não consegue digerir adequadamente e deixa de ter a proteção necessária. E essas vitaminas, o ideal é que sejam suplementadas até 3 meses antes de engravidar. E bem como os homens, que também devem passar por algum processo de adequação de suplemento, de nutrientes antes da gravidez. Isso interfere sim na sua fecundidade e no material genético que ele será encaminhado para a parceira através do sêmen,
certo? Então, um breve apanhado, verifiquem a sua fertilidade. Muitas mulheres usam pílula há muitos anos e não menstruam, e algumas já estão na menopausa precoce e não sabem. E fica nessa, vou esperar passar a pandemia, quando vai ver já não consegue mais engravidar. Então, para você que está pensando em engravidar, vale a pena fazer essa análise. Uma outra situação é checar as doenças de base, fazer um controle prévio, bem como do peso. Atividade física, já iniciar uma atividade física regular, mesmo que em casa, com aplicativo, no YouTube, mas comecem a se exercitar, porque quanto mais massa muscular você tiver, mais saudável você estará para a gravidez. E a questão das vacinas e das suplementações. Então, de imediato, o metilfolato e, de regra, a gente sempre faz uma análise da ferritina, da vitamina B12, do cálcio, do magnésio, zinco, selênio, que são elementos que fazem parte da nossa imunidade e que podem ajudar, sim, no desfecho de uma gravidez saudável. Mandem suas dúvidas, nós teremos maior prazer em compartilhar, e nessa semana nós teremos uma live com um convidado muito especial para falar sobre tratamento de reprodução assistida em fase de pandemia. Uma dica para vocês do que é necessário de acordo com a fase da gravidez. Então, antes de engravidar, glicose, vitamina B12, B6, o próprio folato, balanço dos macronutrientes, o estado metabólico, tá? E em relação à resposta do embriãozinho, do óvulo fecundado, como o meio influencia no desenvolvimento desse embrião, o que é a epigenética, o que a mãe sente, o que a mãe come, isso também cria uma memória genética no feto, tá? Estresse metabólico, a fase de diferenciação celular. Já na fase de desenvolvimento, como as modificações do meio também podem influenciar no desenvolvimento do feto e até no seu peso ao nascimento e à vida adulta. E a questão do fenótipo, que é como eu manifesto para o meio o meu material genético. Então, a longo prazo, o estresse intraútero pode levar a uma desnutrição, uma alteração cognitiva, obesidade, doenças cardíacas, metabólicas, câncer, depressão. Então, um monte de situações que por uma situação intraútero eu posso alterar o futuro do nosso bebê. Uma outra figura também muito importante, que são os primeiros 1.100 dias relacionados ao desenvolvimento da criança. Então, nos primeiros 90 dias, a gente vai prevenir as malformações fetais, que é o que eu falei para vocês sobre as vitaminas, sobre a adequação das doenças, o controle das doenças crônicas. Os 280 dias de uma gestação a termo, diminuir os efeitos epigenéticos, de como a influência do meio externo podem direcionar a saúde e o futuro do meu bebê fora do útero. E os 2 primeiros anos de vida como potencializadores do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, muitas vezes nesses 2 primeiros anos de vida, o afeto, o abraço, uma criação próxima, né? Ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso tudo vai influenciar a mentalidade e a forma de como o seu filho vai se portar na vida adulta. Então, não é só questão de nutrientes e cuidados de saúde. Essa questão de comportamento também é muito importante já nesses primeiros 1.100 dias de vida dos nossos filhos.